E aí, pessoal, beleza? Então, vou mostrar para vocês como usar o método dos mínimos quadrados para encontrar a função de transferência desse motor de corrente contínua, que é o mesmo lá do kit de controle digital. Então, veja, esse motor, ele chega a velocidade de até 35 ou 40 RPS para uma referência de PWM em 100%. Então, é uma máquina que é razoável, dá para fazer uns testes bacanas. E veja, para a gente poder usar o método dos mínimos quadrados, a gente precisa de um mapeamento entrada-saída desse motor, certo? Precisamos desse mapeamento entre entrada PWM e saída em rotações por segundo. Para isso, a gente vai usar esse programa Motor Degrau PMNQR para fazer esse mapeamento entrada-saída, certo? É o mesmo programa utilizado nas aulas de controle digital que são ministradas pelo professor Otacílio. E aí, vejam vocês, a gente tem uma entrada ruidosa que tem um valor de referência 80%, e a gente vai fazer esse mapeamento e salvar esse arquivo que relaciona as entradas e as saídas em um documento .dat, onde a gente vai armazenar essa planilha. E aí está aí os valores de saída para esse motor, e a planilha está sendo carregada lá no mesmo diretório onde está esse programa. Então, veja que eu estou na velocidade em 35 RPS, naturalmente oscilando, porque a entrada é oscilatória, e aí você tem essa figura, com o valor de entrada oscilatória e a respectiva saída. Nesse momento, a gente já tem um mapeamento entrada-saída para esse motor de corrente contínua. Então, a gente precisa rodar o código do estimador para a gente poder conseguir a nossa função de transferência. Então, você vem aqui, ó, em motor estimador, certo? E esse código vai carregar o arquivo ASCII que foi salvo lá na pasta e vai rodar o método dos mínimos quadrados para encontrar os parâmetros da função de transferência do seu motor, certo? Então, vejam, ó, a nossa função de transferência ela é determinada por 4 parâmetros, que são B1, B2, A1 e A2. Então, tendo esses valores, você encontra a sua função de transferência no domínio de Z, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ó. Vamos voltar aqui para o MATLAB e vamos executar o código do nosso estimador para a gente poder encontrar a nossa função de transferência, certo? Então, ó, vou passar o código aqui para vocês verem, para quem quiser digitar depois. Mas eu também vou colocar aí no grupo pós-automação, certo? O mesmo código que o professor utilizou é baseado todos esses códigos nas aulas que foram ministradas, certo? Então, vou executar o estimador. E aí, pronto, ó. Executado o estimador, os parâmetros A1, A2, B1 e B2 já estão calculados e pronto, a gente já tem a nossa função de transferência de malha aberta. Vocês podem fazer essa mesma operação lá para a planta que vocês receberam, certo? E encontrar a função de transferência do motor, beleza? Então, vê, ó, pega esses valores, A1, A2, B1, B2, e traz aqui para a sua simulação digital, que a gente vai fazer primeiro, certo? Então, lembra o seguinte, quando a gente estava lá nos métodos de Zigor-Nichols, temporal, frequencial, a gente encontrava os valores do controlador PID sem conhecer a função de transferência do sistema, certo? Lá no método de Astron também, a gente não conhecia a função de transferência, mas a gente encontrava o valor do nosso controlador PID usando uma metodologia dos métodos, certo? Agora, a gente vai conhecer a nossa função de transferência e usar um método mais adequado para encontrar o controlador PID,
que no nosso caso vai ser o método do cancelamento de polos e zeros, que é bem prático, beleza? Então, você tem os seus valores de A1 a 2, B1, B2, a sua função de transferência está ok. Vou pegar esses mesmos valores e vou levar lá para a simulação prática, certo? Do nosso motor, que a gente vai fazer essa parte prática depois da simulação digital. Então, veja, eu estou aí com minha função de transferência e eu preciso encontrar o meu valor dos meus ganhos do controlador P e D, certo? Para isso, a gente vai fazer a operação de cancelamento de zeros e polos. Então, veja aí nessa ilustração, ó. Você tem que o controlador P e D, no domínio de Z, ele tem essa função de transferência, certo? É um G0 vezes essa função está entre parênteses. E a minha função G de Z é essa função que já é conhecida da gente, certo? Então, como que a gente pode fazer para cancelar esses zeros e polos? Você vai cancelar esses zeros aqui desse numerador do controlador P e D, vai cancelar esses zeros com esses polos da planta a ser controlada. Então, para você poder cancelar eles, fazer a divisão, de modo que essa divisão tenha um resultado unitário, você precisa igualar esse valor G1 sobre G0 e esse valor A1. Então, você faça G1 sobre G0 igual a A1 e G2 sobre G0 você faça igual a A2, que é o que está aqui. E você vai ter um sistema equivalente mais simplificado, onde você vai precisar determinar apenas o ganho G0, que está em cascata, com esse sistema mais simples, onde há aqui um integrador. Está vendo esse 1 sobre Z multiplicando aí a função de transferência? Então, quer dizer que eu tenho aí um integrador e esse sistema, em regime, vai ter erro igual a zero. Então, eu vou ter uma saída que vai acompanhar a referência, que é uma característica lá do PID, certo? Então, a gente precisa encontrar apenas o valor do ganho G0, e a partir desse ganho G0, eu vou calcular os valores de G1 e G2, porque a gente já conhece os parâmetros A1 e A2, certo? Então, vamos voltar para lá, para a nossa simulação no MATLAB, para a gente encontrar qual é o melhor valor de ganho G0 que a gente pode utilizar, de modo que a gente consiga atingir erro em regime igual a zero, sistema estável, e, ao mesmo tempo, a gente não sature o controlador, certo? Vamos aqui para o procedimento que vai ser lá no gráfico do lugar das raízes, certo? Então, vou executar aqui esse PI digital, exemplo real, para a gente ver. E aí, vejam vocês, ó. Vamos escolher um valor de ganho aqui no plano Z, certo? Lembrando, você pode escolher qualquer valor de ganho que esteja sobre o gráfico do lugar das raízes e, ao mesmo tempo, esteja dentro do círculo de raio unitário do plano Z. Então, o círculo de raio unitário é esse aqui, ó. Esse é o círculo de raio unitário. Os valores de ganho que estão dentro aqui do círculo de raio unitário são valores de ganho que levam o sistema para a estabilidade, certo? Se você escolhe os seus valores de ganho aqui nesse eixo de polos reais, você vai ter sistemas super amortecidos, certo? Sistemas que não têm overshoot, geralmente. Mas se você escolhe aqui um ganho nessa região de polos complexos, você vai ter um sistema que tem amortecimento subcrítico, ou sistema subamortecido, que vai ser estável, mas vai oscilar antes
da estabilidade. Então, esse é o ponto que a gente tem que fazer aí um benchmarking, escolher qual o melhor valor de ganho, certo? É preferível escolher os ganhos aqui nessa região de polos reais, para a gente ter ali overshoot zerado e o tempo de resposta legal. Ao mesmo tempo, você não pode reduzir muito o valor desse ganho, porque senão a nossa saída vai demorar a acompanhar a referência, ou talvez nem acompanhe, e não vai, de fato, o PID cumprir a sua função, certo? Então, vamos escolher um valor de ganho igual a 3, certo? Vamos escolher 3, que é o que está lá já configurado o valor de 3, certo? Vamos voltar aqui para o MATLAB. Vamos fazer diferente, vamos escolher 5. Vamos supor que eu tenho escolhido 5. Vamos escolher o ganho de 5? Vamos ver se o ganho de 5 está legal para a gente, ó. Veja aí, ó. Eu tenho a minha ação de controle, o gráfico verde, a referência azul e a saída o vermelho. A saída acompanha a referência, legal. Mas olha como é que está a ação de controle, ó. O controlador está saturado. Ele vai chegar ali no próximo ali do 100%. Vamos só tirar aqui essa instrução de eixo para a gente ver direito isso aí, ó. Vamos testar de novo. Aí perceba, ó. Como é que está o meu controle, ó? Está saturado aqui, ó. Chegou aí no 100%. Eu vou conseguir controlar a minha planta? Aqui na simulação digital diz que sim, ó. A saída acompanha a referência. Mas como é que está o meu controlador? Está saturado. Então, não vou escolher esse ganho. Tá? Não vou escolher esse ganho. Outra situação. Vamos fazer o seguinte, ó. Para a gente ver de fato que esses valores de ganho são de estabilidade. Vamos escolher um ganho igual a 15. Vamos escolher esse ganho 15 para a gente ver se realmente o sistema é estável. E vamos ver aí o controlador e vamos ver a saída, se está oscilatória. Então, ó, vou escolher ganho 15 aqui agora. E vou executar a simulação, certo? Então, por que isso é importante? Ver o gráfico Z-Grid. É porque dessa forma a gente pode escolher o melhor valor de ganho. Olha aí, ó. Vê como é que está o sistema. Ele é estável, ó. Tá vendo a referência azul? A saída é a série vermelha, ela oscila e depois tende para a estabilidade. Mas olha como é que está o controlador. Está saturado demais, né? Não dá para escolher esse valor de ganho de jeito nenhum, certo? Mas o sistema é estável, né? Levaria o sistema para a estabilidade aqui na simulação, certo? Mas lá no real, onde a gente tem aí o controlador no máximo a 100%, não é interessante esse valor de ganho, certo? Então, vamos voltar para cá para ganho igual a 3, certo? Onde é que está o ganho igual a 3? Está aqui desse lado. Já sei que o ganho 3 é um bom valor de ganho. Vamos deixar ele aqui. Pronto. Está em cima do gráfico das raízes. Está dentro do círculo de raio unitário. O sistema vai ser estável. Vai seguir a referência. O controlador não vai saturar, certo? Então, vamos testar para ganho 3. E vamos simular. Então, veja, ó. Agora sim, né? Para ganho 3, a gente tem aí o controlador que chega aí a 57%, depois vai a 78%, então está dentro aí de um limite bom. A saída acompanha a referência, de fato o PID está fazendo o que se propõe a fazer. Agora vamos usar esses mesmos parâmetros de ganho lá na simulação real do sistema do kit de controle digital, certo? Para a gente ver e comparar o que foi simulado com o que está aqui implementado na prática, certo? Então, já trouxe para cá os valores dos parâmetros A1, A2, B1, B2, estão aqui no motor PID digital, certo?
se eu não me engano, 0,5784. Perfeito. Estão aqui os parâmetros e o valor de ganho igual a 3, que é o que já estava configurado. Então, vamos executar esse programa e a gente vai perceber que a gente tem o primeiro degrau de 15 RPS e um segundo degrau de 25 RPS. Nos dois degraus, a minha saída acompanha a referência. É natural que exista uma oscilação aí em torno desse valor de referência, tendo em vista aí o sensor óptico reflexivo, que tem as suas limitações, mas, de fato, o sistema consegue acompanhar a referência e a gente conseguiu projetar o controlador PID usando o cancelamento de zeros e polos e tendo na mão a nossa função de transferência, que foi conseguida graças ao método dos resíduos não recursivos, certo? Então, tá esse resultado, certo? Aqui o resultado real. Que foi obtido aí na planta. E o resultado simulado, certo? Então, vejam, eu tenho aí uma situação que é bem similar, certo? Eu tenho aqui no meu controle, no primeiro momento, é de 59%, depois ele vai a 92%, e a saída acompanha a referência também, tá? Então, só corrigindo, né? Eu falei método dos resíduos, mas não. Pelo método dos mínimos quadrados, a gente conseguiu a função de transferência de malha aberta do nosso sistema e podemos, né, encontrar o nosso controlador PID para o nosso motor de corrente contínua, certo? Então, vou mandar esses códigos aí no grupo para quem quiser usar eles e poder colocar algo prático lá nos relatórios, certo? Lembrando que a terceira avaliação que o professor passou também pode ser feita toda simulada, mas aí eu estou mandando isso aí para ajudar para quem quiser fazer na prática. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado aí por assistirem esse vídeo. Até a próxima aí. Valeu!